Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de sementes. Infelizmente, nós não conseguimos a transmissão ao vivo. A minha internet aqui está muito lenta. A internet no campus, como vocês viram, está com problemas. Então, tive que vir aqui para a chácara para poder fazer a gravação dessa aula, tá? Mas então, vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina. Na verdade, terceiro conteúdo, né? Já é, acredito que a quinta aula da disciplina. Mas é o terceiro conteúdo a ser abordado. É uma aula um pouco mais curta hoje, mas o conteúdo não é de menos importância, importantíssimo, tá? Então nós falaremos sobre todos os tecidos e estruturas que compõem uma semente madura, né? Uma semente de angiosperma. Eu vou fechar aqui minha apresentação e vou fechar a minha imagem e abrir a apresentação, tá ok? Bora lá. Então, como eu disse, né, nessa aula nós falaremos sobre as estruturas e tecidos que constituem uma semente madura de angiosperma. Tá? Esses tecidos, né, e estruturas constituem sementes maduras. No caso, essa semente madura refere-se à semente que já passou por todo o processo, né, de maturação, desde lá do início da formação da semente que vocês viram na aula passada. Né, como ocorre a formação de sementes, começa lá com a polinização, a fecundação, né, a dupla fecundação do saco embrionário, lá com a fecundação da oosfera e dos núcleos polares, através das células generativas do grão de pólen, que descem pelo tubo polínico, entram no óvulo pela micrópila, né, e aquela coisa toda, que culminam na transformação do embrião em uma semente. No final de todo esse processo, tá? Quando esse processo todo está completo, nós atingimos a semente madura. Quando é que essa semente está madura? Quando ela se desliga da planta mãe. Quando o funículo, que é aquela estruturazinha que mantém o óvulo preso às paredes do ovário, né? Ele acaba se transformando no hilo, que seria um cordão umbilical que alimenta o embrião em formação, né? A semente em formação dentro do ovário, tá? Aquela estrutura que alimenta a semente em formação, quando ela se rompe por motivos naturais, não por problemas aí, por danos, por choques, por alguma coisa, tá? Mas naturalmente ela se rompe, nós temos a semente madura, ou seja, ela passou por todo o processo de maturação e atingiu a maturidade. Isso geralmente acontece, tá? Quando todo esse processo de formação das estruturas e tecidos da semente está completo. Então aí nós atingimos a semente madura e essa semente começa a partir daí perder água e entra num estádio, tá? Numa fase que nós chamamos de quiescência. O que é essa quiescência? É a fase que a semente entra quando ela fica madura. Ela perde água e entra em dormência. Essa semente fica dormente. Ela diminui a atividade metabólica devido à falta, tá, de água nas suas estruturas, nos seus tecidos. Porque ela se desliga da planta mãe, ela não tem mais como receber água da planta mãe, líquidos da planta mãe, tá? E ela acaba se desidratando. Isso leva à quiescência, ou seja, a semente acaba entrando em dormência, diminui a atividade metabólica, aguardando uma condição ideal para poder germinar. Então, quiescência é essa fase que as sementes maduras entram. Ela amadureceu, né? Atingiu a maturação, está pronta, atingiu a maturidade, terminou a maturação, atingiu a maturidade. Maturação é o processo que ela passa para ficar madura. No final da maturação, quando termina a maturação, ela atinge a maturidade, ela ficou madura. E aí ela entra em quiescência devido à redução do teor de água nos seus tecidos e estruturas. A partir daí, essa semente está pronta para ir para o campo, ou ser armazenado, ou qualquer outro processo que for, tá? Mas sementes maduras, então, são isso. São sementes que terminaram toda a sua fase de desenvolvimento, passaram por todo o processo de maturação, atingiram a maturidade e entraram em quiescência, tá? Então, isso são as sementes maduras. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui é o que são tecidos, né? Nós vamos falar sobre tecidos e estruturas.
Então, vamos lembrar aqui o que é tecido. Já foi apresentado para vocês em outras disciplinas, mas vamos relembrar. Tecidos nada mais é do que um grupo de células que apresentam estruturas e funções semelhantes. São células muito parecidas que se agrupam, né, formam agrupamentos, onde essas células têm a mesma função e mesmas estruturas, dão origem a outros tecidos ou estruturas dentro da semente. Tá? Então, tecidos são esses agrupamentos de células com a mesma estrutura e funções. Tá? Os tecidos que formam a semente, ou seja, os tecidos que vão dar origem às sementes, têm origem, por sua vez, lá dentro da flor, dentro do ovário da flor, mais precisamente no óvulo, tá? Porque são os tecidos que constituem o óvulo que vão dar origem à semente. Quais eram esses tecidos que constituem o óvulo? Você lembra? O integumento, o nucelo e o saco embrionário. Foi apresentado para vocês na aula passada de formação da semente. Quem não lembrar disso ou tiver dúvidas, assista a aula que está muito bem explicado lá. Então, o integumento vai dar origem a um tipo de tecido, o nucelo, outro tipo de tecido, e o saco embrionário, outros tipos de tecido dentro da semente. Mas, então, todos os tecidos que formam a semente têm as suas origens nos tecidos que formavam o óvulo. Lembrando que a semente nada mais é do que o óvulo fecundado naquele processo, né, chamado de dupla fecundação, também apresentado na aula anterior. Entrem lá e relembrem. Tá? Então, a semente nada mais é do que o óvulo fecundado, desenvolvido, que forma todas as estruturas necessárias para dar origem a um novo indivíduo. Tá? Então, toda semente propriamente dita, tá, tem sua origem a partir de uma flor. Tá? Então, aqui, ó, relembrando para vocês, a flor passa pelas transformações, né? Ocorre lá a microsporogênese, que é a formação dos grãos de pólen, a macrosporogênese, que é a formação do óvulo, forma-se o grão de pólen maduro, viável, né, que se liga lá ao estigma da flor, forma o tubo polínico, né, o grão de pólen tem 3 células ou 3 núcleos, 2 núcleos generativos e um núcleo do tubo polínico. O tubo polínico se expande em contato com o estigma, ocorre a elongação, ele penetra dentro da micrópila lá do óvulo, entra no ovário, vai lá no óvulo, penetra na micrópila, promove a dupla fecundação, uma da oosfera e outra dos núcleos polares. Então ele fecunda o saco embrionário. Fecunda quem? Uma fecundação de uma célula generativa ocorre com a oosfera, que vai formar o zigoto, que vai dar origem ao eixo embrionário, e a outra, o outro núcleo generativo fecunda, tá, os núcleos polares que vão dar origem ao endosperma. Tá, ok? E esse processo inicia assim a dupla fecundação e a formação da semente, que termina na formação, tá, de todas as estruturas que compõem a semente, as estruturas que nós vamos e tecidos que nós vamos apresentar agora. Tá? Então, assim é formada a semente, a partir de uma flor, da polinização, fecundação das flores, dos óvulos que existem dentro do ovário das flores. Tá? Então, durante o desenvolvimento da semente, são formados 3 grupos distintos de tecidos. Tá? Esses 3 grupos são os mais importantes e é sobre eles que nós falaremos nessa aula. Tá? Quais são esses tecidos? São os tecidos de proteção, os tecidos de reserva e os tecidos embrionários ou meristemáticos. Tá? Então, nós vamos abordar sobre todos esses tecidos. Tecido de proteção, né? Tecido de reserva, tá? O tecido de proteção, como o nome já diz, serve para proteger a semente. Nós vamos abordar nos aprofundar mais daqui a pouco. Tecido de reserva, né, fornece nutrientes para o desenvolvimento e formação do embrião, transformação do embrião em plântula. Né? E ele pode ser dividido em tecidos de reserva de origem cotiledonar. Deixa eu botar uma pontadura aqui para vocês. Pode ser cotiledonar, pode ser perispermático e pode ser endospermático. Então,
os tecidos cotiledonários, perispermáticos e endospermáticos, que formam os cotilédones, perisperma e endosperma, são tecidos de reserva. E também existem os tecidos meristemáticos ou embrionários, que são os tecidos que dão origem ao eixo embrionário, tá? Que é o local da semente onde estão contidas todas as estruturas e tecidos capazes de formar uma planta adulta, tá? Que é onde está uma parte do embrião. Cada um desses tecidos, por sua vez, dará origem a estruturas primordiais que irão compor uma semente madura, ou seja, a semente totalmente desenvolvida que entrou em quiescência. Tá? Então vamos lá. Basicamente, sementes são constituídas por esses três tecidos, tá? Que os tecidos de proteção dão origem a um tecido que nós vamos chamar de tegumento, que nada mais é do que a casca ou cobertura protetora da semente. Então, toda semente de angiosperma é constituída por três tipos de tecidos: protetores, né, de reserva e meristemáticos ou embrionários. Os tecidos protetores nós vamos chamar agora de tegumento, que formam a casca ou cobertura protetora da semente. Tá? O endosperma, que forma os tecidos, né, de reserva, que às vezes é ausente. Então, tem sementes que não possuem endosperma. Tá? Às vezes pode ser ausente. Nós vamos ver que o nome endosperma se dá de uma forma geral aos tecidos de reserva. Mas existe um tipo específico de tecido de reserva, chamado endosperma, que pode não estar presente em todas as sementes das angiospermas, apenas em algumas espécies. Tá? E o embrião, que é constituído pelo eixo embrionário e cotilédones. Os cotilédones às vezes não estão presentes. Então, o embrião pode ser constituído só pelo eixo embrionário ou pelo eixo embrionário e cotilédones, quando existem os cotilédones nas sementes. Tá? Tem sementes que não têm cotilédones, assim como tem sementes que não têm endosperma. Mas essas três estruturas básicas são as três estruturas que devem compor a semente de uma angiosperma. Ok? A gente vai perceber que às vezes algum nome dessas estruturas muda em função da espécie vegetal, tá? Ou do tipo, se ela é mono ou dicotiledônea, aquela espécie. Então tá aqui, ó. Nós temos uma semente de monocotiledônea, tá? O milho, ó, corn, é uma monocotiledônea. E nós temos aqui, ó, os tecidos, né, principais, né, os tecidos básicos. Nós temos o endosperma, que aqui ele apresenta como 3N, eu vou explicar mais adiante o que é isso. Tá? Vocês já viram na aula lá de formação da semente por que o endosperma é 3N. Tá? Nós temos aqui o escutelo, que é o nome que é dado ao cotilédone. Tá? Nós temos o embrião aqui dentro. E nós temos aqui, ó, que seria a seed coat, ou a capa da semente, ou a estrutura protetora, que nas monocotiledôneas nós vamos chamar de pericarpo. O tegumento das monocotiledôneas, o tecido de proteção das monocotiledôneas vai ser denominado pericarpo. Então, sempre que vocês forem falar ou ouvirem falar sobre monocotiledôneas, tecido de proteção recebe o nome de pericarpo. Nas dicotiledôneas, que é o caso do feijão, né? O feijão comum, esse feijão fazelos vulgares aí, né? Que a gente consome, o feijãozinho carioca, feijão preto, tá? Esse feijão, tá? Ele já apresenta na sua seed coat ou na sua capa protetora, tá? O tegumento. Então, as dicotiledôneas apresentam a estrutura de proteção com o nome de tegumento. Aqui sim ele recebe o nome de tegumento. Tá? Nós temos o embrião, tá? Que é composto pelo eixo embrionário, que é toda essa estrutura aqui, mais o cotilédone, que está aqui, ó, especificado. No caso das, né, plantas que apresentam cotilédone, mono ou dicotiledôneas, o embrião é composto pelo eixo embrionário e cotilédone. Aqui, nas dicotiledôneas, é bem fácil da gente perceber o cotilédone. E nesse ponto amarelinho aqui é onde ocorre a inserção do eixo embrionário com os cotilédones. Tá? Aqui,
ocorre a inserção, aqui é o eixo embrionário e aqui é o cotilédone, nós vamos ver em detalhes mais na frente, e aqui é o ponto de inserção do cotilédone com o eixo embrionário. Tá? Nas angiospermas, esses tecidos têm funções específicas que podem ser estruturais e funcionais, ou estruturais ou funcionais e ambas juntas, tá? Então, quais seriam, né, as funções desses tecidos? O tegumento. O tegumento é um tecido que tem por finalidade proteger a semente, é o tecido de proteção. Ele protege contra o quê? Contra danos e ataques. Que tipos de danos? Todo tipo de dano físico que a semente possa vir a receber. E que tipo de ataque? Ataque de pragas e patógenos, ataque de insetos e de micro-organismos que possam vir causar doenças nas sementes. Então, o tegumento protege, né, tudo que tem ali dentro da semente contra danos físicos e ataques de patógenos e pragas, tá? E o tecido de reserva, qual é a função, né? Qual é a função desse tecido? É fornecer os nutrientes desde a fase de formação do embrião, da formação da semente, né, até manter a atividade metabólica da semente durante a aquiescência e fornecer energia, né, os nutrientes para o desenvolvimento do embrião a partir do crescimento do eixo embrionário, quando o embrião retoma o seu crescimento na fase de germinação até o final da fase de plântula, até quando aquela plântula formada, ou seja, aquele embrião consegue virar uma planta capaz de produzir o próprio alimento ou a própria energia através da fotossíntese. Mas desde lá da semente, da germinação da semente, que o eixo embrionário começa a crescer, a se desenvolver e vai virar uma planta em miniatura, uma plantinha chamada de plântula, até quando ele começa a produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, a energia que mantém todo esse processo funcionando vem dos tecidos de reserva. São esses tecidos que fornecem os nutrientes para que ocorra esse crescimento do eixo embrionário e a formação de uma planta adulta. A fase de plântula termina quando aquela planta já é capaz de produzir o próprio alimento. Ali encerra a fase de plântula e inicia a fase da planta jovem. Tá? E o embrião, né? O eixo embrionário, né? Que o embrião pode ser constituído pelo eixo embrionário cotilédone ou apenas pelo eixo embrionário. O embrião é quem vai dar origem ao novo indivíduo. Tá? O eixo embrionário é quem contém todas as estruturas capazes de formar um indivíduo adulto. Tá? O cotilédone faz parte porque está ligado, mas a função dele é nutrir. Agora, quem tem todas as estruturas e tecidos que vão formar o indivíduo adulto é o eixo embrionário. Nós vamos ver mais adiante com detalhes. Tá? Então, vamos nos aprofundar, né, sobre as funções desses tecidos e estruturas presentes nas sementes maduras. Né? Estruturas de proteção, pessoal. Olha lá o tegumento. Né? O tegumento, então, ele recebe o nome, tá, de tegumento nas eudicotiledôneas ou dicotiledôneas. É a mesma coisa. Tá? Quando eu digo dico ou eudicotiledôneas, estou me referindo ao mesmo tipo de sementes. Tá? Então, quando essa estrutura de proteção nas dicotiledôneas ou dicotiledôneas são denominadas de tegumento. Já nas monocotiledôneas, como exemplo, as poáceas, né? As gramíneas, como exemplo de monocotiledôneas, nós não chamamos de tegumento, chamamos de pericarpo. Tá, ok? Já comentei anteriormente aqui. Então, tá aqui, ó. Pericarpo, uma semente de milho, monocotiledônea, gramínea, ó. Pericarpo, essa estrutura aqui, ó, que está ao redor. Essa semente foi quebrada, cortada ao meio e eu estou vendo ela aqui no corte transversal. Tá? Então, essa estrutura externa que protege tudo que tem aqui dentro, que é aquela casquinha do milho verde que vocês comem, aquela casquinha meio translúcida, meio transparente, aquele é o endosperma, aquele é o tecido de proteção das sementes, tá?
Aquele, não tem endosperma não, aquele é o pericarpo, tecido de proteção das sementes de monocotiledôneas. Muito fácil de visualizar no milho, tá? Aqui nas dicotiledôneas, a casquinha aqui, por exemplo, é uma semente de feijão. Aquela casquinha que se solta do feijão quando vocês vão comer feijão cozido, ou quando o feijão fica de molho antes de ser cozido na panela, aquela casquinha que se solta do feijão, da soja, da lentilha, da ervilha, de outras, né, sementes de eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, aquela casquinha, aquele tecido de proteção se dá o nome de tegumento. Então, tegumento nas dicotiledôneas, aqui 2 cotilédones, e pericarpo nas monocotiledôneas. Olha aqui, um cotilédone. O cotilédone está aqui, ó. Nós vamos ver mais aprofundar. Nós vamos ver com mais detalhes o cotilédone em próximas imagens. Então, a monocotiledônea, porque só tem um cotilédone chamado escutelo, o tecido de proteção se denomina pericarpo. Dicotiledôneas, que tem 2 cotilédones, o tecido de proteção se denomina tegumento. Tá? Esse tegumento, ou pericarpo, ele tem 2 divisões. A parte mais externa é chamada de testa, tá? Em todos eles. A parte mais externa é a testa e a parte interna, tá? É chamada de tegma. Tá? Então, o tegumento, ou pericarpo, tem 2 camadas, tá? Sendo a camada externa a testa e a camada interna a tegma. Tá? Qual é a função do tegumento? Delimitar e dar forma às sementes. Como delimitar e dar forma? Isso é uma das funções, né? A função delimitadora. Está errado aqui, tá? Que é delimitadora. Agora que eu percebi que eu cheguei errado. Então, a função delimitadora é ele que protege, ele que não deixa o que está dentro sair para fora, ele que delimita, ele que não permite que o que saia, o que está dentro para fora. E é ele que dá forma às sementes. Tá? A função protetora. Ele protege tudo que tem ali dentro da semente contra choques ou pancadas, contra abrasão, né, fricção, esfregamento, contra compressão, né, quando recebe pressão, contra ataque de insetos e contra a entrada de patógenos. Então é ele, o tegumento, tá, ou pericarpo, que faz esse serviço de proteção do que tem ali dentro contra essas e outras coisas que podem vir a comprometer, né, ou querem penetrar dentro da semente. Ele protege contra essa penetração. Ele também tem função reguladora, né? Essa estrutura tem a função reguladora. Por exemplo, controla as trocas gasosas, ou seja, a entrada e saída de gás da semente e a entrada e saída de líquidos. Controla as trocas gasosas e líquidas. Então, ele não deixa que... Ele controla a velocidade com que essas trocas ocorrem. Tá? Nós vamos ver agora que a velocidade com que isso ocorre pode danificar a semente. Então, é pelo tegumento que tem que entrar e sair água, é pelo tegumento que tem que entrar e sair gases. Quem controla a entrada e saída é o tegumento. Ele tem também função dispersora. Né? Imagina aquelas sementes que voam quando ventam, né? Ou que grudam num animal, né? Quando o animal vai consumir aquela semente, ou quando você anda no mato, aquela semente gruda no tecido da sua roupa, aquela estrutura ali que faz ela grudar, aderir ou se dispersar pelo vento, ou qualquer outra característica, aquilo é uma conformação do tegumento. É o tegumento que se transforma naquilo, tá? Para poder permitir com que essas sementes se esparramem, se disseminem, se dispersem ao longo do espaço. Tá? Outro fato muito importante, né, sobre o tegumento é que a estrutura, né, o estado da estrutura, ou seja, a integridade do tegumento é um dos fatores que interferem, dos principais fatores que interferem na qualidade da semente. Tá? Então, é importantíssimo, pessoal, que semente, quando você for trabalhar com produção de sementes, tá? Que aquela semente apresente uma estrutura de proteção, seja ela pericarpo, seja ela tegumento, intacto, sem danos. Tá? Porque se tiver dano, vai interferir muito na qualidade da semente. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Aqui, ó. Sementes de soja, pessoal. Aqui 2 sementinhas de soja que sofreram dano
no tegumento. Isso aqui é um raio-x. Ó, mostra aqui que o tegumento está rachado, ó. Tegumento trincado. O que aconteceu aqui com o tegumento trincado? Quando o tegumento se rompe, quando ele trinca, quando ele racha, ele se abre, uma das funções não é regular essas trocas gasosas e líquidas. Quando ele está rachado, a água entra muito rápido dentro da semente e a semente passa por um processo que a gente chama de embebição acelerada. Ela embebe muito rápido. Isso causa danos às células, entendeu? Elas incham muito rápido e rompem membranas celulares. Essas membranas não aguentam, não se arranjam durante a embebição, não suportam o aumento de volume e se rompem. E aí você tem danos celulares que acabam comprometendo a qualidade da semente. Você danifica o embrião e os cotilédones. Tá? O embrião, os cotilédones ou o eixo embrionário sofrem danos, tudo que está ali dentro. Os tecidos de reserva e os tecidos meristemáticos embrionários são danificados por essa embebição acelerada devido a rompimentos no tegumento. Tá? Então, quer dizer, o tegumento não controla mais a velocidade de entrada de água, a água entra muito rápido, embebe muito rápido, os tecidos se hidratam muito rápido, incham muito rápido e acabam se rompendo, as células se rompem. Tá? Causa problema. Aqui a imagem, ó, rompimento do tegumento, embebe muito rápido. Ó, olha aqui, essa região aqui chamada de raiz primária, tá? Que vai dar origem às raízes da planta adulta, sofre uma má formação, tá? Devido à absorção muito rápida de água ou embebição acelerada. Forma uma plântula anormal, que vocês vão ouvir falar a partir de agora muito no curso. Quer dizer, que dá origem a uma plântula, uma plantinha em miniatura, que ainda não é capaz de produzir seu alimento, por isso é plântula, tá? Com defeito. A chance disso aqui se estabelecer no campo de produção, virar uma planta adulta, saudável e produtiva é mínima. Então isso aqui vai ocasionar problemas lá no campo de produção. Esse é um tipo de semente que não quero que exista numa área de produção. Tá? Outra aqui, ó. Esse danozinho aqui, ó, já causou essa podridão aqui, ó, no cotilédone e no eixo embrionário. Tá? Por quê? Provavelmente essas células da ponta do cotilédone e do eixo embeberam muito rápido aqui, ó, devido à entrada de água muito rápida aqui. Embeberam demais, romperam as suas membranas celulares e o que tinha ali dentro extravasou e acabou ocorrendo o apodrecimento e morte dessas células. Olha aqui, ó, o que ocasionou. Qual é a chance disso aqui virar uma planta adulta saudável? Mínima ou zero. Tá? Então isso, a integridade das estruturas protetoras, seja tegumento ou pericarpo, é importantíssimo para a qualidade das sementes. Outros fatores. Rachou, não tem função de proteger contra a entrada de patógenos, né? Contra a entrada de insetos. Pode permitir que aqui entre um inseto, né? E se aloje dentro da semente. Pode permitir que entre um esporo de um fungo ou uma bactéria, alguma coisa que venha a causar uma doença, né? Na semente vai formar uma plântula com doença. Tá? Então, o tegumento é muito importante. A integridade dele interfere diretamente na qualidade da semente. Semente de qualidade não pode ter tegumento danificado. Tá? Um exemplo prático de como isso afeta as condições de campo são os dados, né, os danos por embebição acelerada, que resultam num decréscimo de germinação e vigor das sementes e aumenta o número de plântulas anormais formadas. Olha lá, como eu mencionei, outras imagens aqui, ó. Todas essas plântulas, tá, são plântulas mal formadas. Elas não têm as suas estruturas formadas perfeitamente e em proporção adequada. Isso aqui tudo são plântulas anormais. Tá? Qual é a chance disso aqui dar origem a uma planta saudável e produtiva lá no campo? Mínima. Então, a semente que sofreu um dano no tegumento e dá origem a uma plântula dessa, isso aqui vai ser um problema no campo de produção. Tá? Isso aqui também decorrente da embebição acelerada. Tá? Isso causa o quê? Desuniformidade de plantas no campo. Causa problemas produtivos na lavoura, problema para o produtor. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Vou até voltar aqui com
com lápis, ó. Olha essas duas plântulazinhas aqui. Plântulas não, já são plantas porque já tem folhas fotossintetizantes. Olha essas duas e olha essa daqui, por exemplo, essas aqui, ó. Olha a diferença de tamanho dessas para essa. Por quê? Isso aqui é decorrente de sementes com dano mecânico no tegumento. Formou plântulas anormais. Essas plântulas vão virar plantas, aqui nesse caso já viraram plantas, que vão ter problema de desenvolvimento. Ou seja, elas vão ficar raquíticas aqui, elas não vão desenvolver direito, tá? Enquanto as outras vão crescer e suprimir essas. Tá? Essas se desenvolvem mais rápido, mais saudáveis, e essas não. Só que essas vão estar aqui no meio da lavoura, consumindo água, consumindo adubo, consumindo gás, sendo possíveis fontes de patógeno, porque elas apresentam uma saúde mais debilitada. Podem surgir doenças primeiro nessas plantas e a doença que surge aqui, tá, se esparramar pela lavoura. E essas plantas estão mais sujeitas ao ataque de pragas. Tá? Essas plantas vão demorar para desenvolver e vão estar em fases de desenvolvimento diferentes das demais. Causa problema na hora de fazer os tratos culturais, como, por exemplo, aplicação, né, de produtos químicos, aí sei lá, colheita, por exemplo, né? Tanto nas aplicações de produtos quanto a colheita é fatal. Às vezes você tem todas essas plantas mais vigorosas aqui, maiores, prontas para colher, e você vai ter plantas verdes dentro da área ainda, mal formadas, né? Que vão atrapalhar na colheita das demais. Isso causa queda de produtividade, problemas no campo, problema de manejo, uma série de coisas. Esses danos aqui, esses problemas são decorrentes de sementes que apresentam danos mecânicos no seu tegumento ou endosperma. No caso da soja, uma dicotiledônia no seu tegumento. Tegumento rachado pode formar essas plantas com problemas de desenvolvimento, tá?